Muito bem, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo sobre C Sharp básico. E agora vamos estar falando sobre os operadores lógicos, tá bom? Eu já deixei aqui já escrito para a gente já ter uma colinha, né, do que cada um faz. Então temos aqui o operador E, o operador OU, o operador NOT e alguns operadores de comparação, tá bom? Vamos começar aqui na verdade com os operadores de comparação. Eu já criei aqui algumas variáveis, tá? Que eu passei alguns valores já para ela, que vai servir para o nosso exemplo. E vamos começar falando aqui sobre o operador de maior, né? Que é o sinalzinho aqui, a flechinha de maior apontando para a direita. Então eu vou copiar aqui o número 1 e aqui dentro desse if eu vou colar ele aqui e vou perguntar o seguinte, olha, colocando aqui o sinalzinho de maior, eu estou perguntando se o número 1 ele é maior do que 20. Então, eu vou limpar aqui meu console, tá? Só para ficar mais limpo. E eu vou rodar aqui e a gente vai ver que ele é falso. Por quê? Porque o número 1, a minha variável número 1, que vale 20, ela não é maior do que 20, pois são dois números iguais. O que seria verdadeiro aqui é se eu perguntasse para ele... Opa, isso aqui não. Aqui, ó, vamos colocar 10. Se eu estiver perguntando, a minha variável número 1 vale 20, ela é maior do que 10? Com certeza, então esse caso aqui vai ser verdadeiro. Então esse aqui é utilizado para a gente comparar se um número é maior do que o outro. Tem um lado oposto também, que é o nosso sinalzinho aqui de flechinha apontando para a esquerda, que a gente usa para saber se um número é menor do que o outro. Aí eu estou perguntando, o número 20 aqui é menor do que 10? Com certeza não. Aqui ele já retornaria falso. Então, ó, se eu rodar aqui a aplicação, é falso, pois o número 20 não é menor do que 10. Agora, se eu perguntar aqui se o número 20 é menor do que 100, aqui seria verdadeiro, tá bom? Porque o número 20 é menor do que 100. Temos aqui também o operador de maior ou igual. Nesse caso aqui, ele faz duas comparações ao mesmo tempo. Então, aqui eu estou perguntando, ó, o meu número 1 vale 20. Ele é maior ou igual ao número 100? Então, aqui, ó, nossa flechinha apontando para a direita, que é maior, ele vai verificar se é maior. E a outra aqui, sinalzinho de igual, ele vai verificar se é igual. Então, ele meio que faz duas comparações simultaneamente, maior ou igual. Nesse caso aqui vai ser falso. Eu vou rodar aqui. E ó, é falso, pois o número 20 ele não é nem maior, muito menos igual a 100. O que seria verdadeiro aqui é se eu colocasse, por exemplo, o número 20. Então eu vou salvar aqui e vou rodar. Aqui ele vai retornar para mim verdadeiro. Por quê? Porque olha, o número 1, minha variável número 1 é 20. Ela não é maior do que 20, pois são dois números iguais. Porém, ela é igual a 20, ou seja, 20 é igual a 20. Então, nesse caso é verdadeiro. Ele não atendeu o sinal de maior, mas atendeu o sinal de igual. Então, nesse caso aqui, é verdadeiro. Então, esse seria o sinal de maior e igual, quando você quer comparar se um número ele é maior ou pelo menos igual a um outro, tá? E tem o sinal também reverso, que seria o menor ou igual. Nesse caso aqui também vai ser verdadeiro, porque eu estou perguntando se o número 20 aqui, né, na minha variável 1, número 1 que vale 20, 20 é menor ou igual a 20? Olha, o 20 não é menor do que 20, pois são iguais também, porém eles são iguais, então vai atender para mim aqui como verdadeiro. O que retornaria falso aqui para mim seria se eu colocasse uma outra comparação aqui com o número 19. Aí eu estou perguntando, olha, a minha variável número 1, ela vale 20. Ela é menor ou igual a 19? Também não. Então, nesse caso aqui, vai ser falso, pois o número 20 não é nem menor, muito menos igual a 19. Temos o operador de igual aqui, tá? Quando a gente quer comparar se dois números são exatamente iguais, a gente usa esse igual igual aqui no C Sharp. Aí eu estou perguntando, olha, minha variável número 1 aqui, né, que vale 20, ela é igual a 19? Não. Então, nesse caso, vai ser falso. Como pode ver aqui, né, mostrou aqui embaixo que é falso. O que vai ser verdadeiro, é óbvio, né, é se eu colocar aqui se ela é igual a 20. Então, estou comparando 20 é igual a 20, nesse caso é verdadeiro, então ele vai me mostrar aqui verdadeiro.
Temos o sinal aqui de exclamação igual, que é quando eu quero saber se dois números são diferentes. Então, aqui eu estou perguntando, olha, o número 20 aqui, né? Minha variável número 1 vale 20, ela é diferente de 20? Bom, 20 não é diferente de 20, pois eles são dois números iguais. Então, nesse caso aqui vai ser falso, porque 20 não é diferente de 20. Porém, se eu colocar aqui qualquer número, sei lá, 52, me veio aleatório na cabeça aqui, 20 é diferente do número 52? Com certeza. Então, nesse caso, ele vai me retornar verdadeiro. Então, esse aqui, pessoal, seriam os operadores de comparação, né? Que é tudo quando a gente quer comparar se o número é menor, se o número é maior, se o número é maior ou igual, se o número é menor ou igual, se o número é exatamente igual ou se o número é diferente, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre os outros operadores, né? Que também é muito utilizado, tem todas as linguagens. Na verdade, todos esses operadores aqui vocês vão encontrar em qualquer linguagem de programação, tá bom? Só estou mostrando aqui como que implementa aqui no C#. Vamos começar aqui pelo not. Eu vou criar aqui uma variável chamada de uma variável boolean, né? Uma variável de verdadeiro ou falso. E eu vou chamar ela aqui de resultado, tá bom? E eu vou falar o seguinte aqui. Eu vou perguntar para ela se o número 1 ele é maior do que 21. Então, eu estou perguntando aqui, tá? Ó, a minha variável resultado, ela vai receber o resultado final aqui se o número 1 é maior do que o número 21. Então, eu vou jogar ele aqui embaixo. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, ele vai me retornar falso, porque o número 21 não é maior do que o número 21. Então, logo, aqui embaixo, ele vai me retornar falso, tá bom? Então, se eu printar isso daqui, ó, colocar aqui no resultado final, ele vai falar que é falso. Porém, quando eu coloco aqui o nosso sinal de negação, né, que é o nosso not, perceba que eu estou negando o resultado que está saindo daqui. Como ele retornou falso, e eu estou negando aqui agora, ele vai me retornar verdadeiro. Então, se eu rodar aqui, ó, ele é verdadeiro. Porque ó, número 20 não é maior do que 21, então aqui seria falso. Porém, como eu coloquei exclamação aqui, eu estou negando. Então, se eu estou negando a verdade, né, ele vai ser verdadeiro. Então, por isso que apareceu verdadeiro. Se fosse o inverso, seria a mesma coisa. Se aqui tivesse retornado verdadeiro, ó, eu vou perguntar aqui agora se o número 20 ele é maior do que o número 18. Com certeza é. Ó, eu vou tirar aqui, tá, o sinal de exclamação. Vou rodar de novo a aplicação. Perceba que é verdadeiro, porque é óbvio que o número 20 é maior do que o número 18. Eu estou passando o resultado de verdadeiro ou falso para essa variável aqui. E ela, como foi verdadeiro, está mostrando aqui para mim. Se eu colocar agora aqui o sinal de exclamação, eu estou negando isso, né? Então, se eu rodar aqui, ele vai ser falso. Porque, ó, embora o número 1 aqui, que é a minha variável 20, né? Número 1 vale 20 e eu estou perguntando se é maior do que 18. É verdadeiro, porém, como eu neguei aqui na frente, ele inverteu e acabou ficando falso. Então é para isso que a gente usa aqui o operador not, né? Vai ter algumas situações que provavelmente você vai utilizar isso daqui, tá bom? Vamos agora falar sobre o operador ou, né, que é utilizado esses dois sinais aqui de pipe. Eu vou apagar aqui só para ficar um pouco mais limpo, vou apagar esse cara aqui também. E aqui, como eu coloquei, né, é se uma das duas condicionais ou se uma das condicionais forem verdadeiras. Então vamos supor aqui que eu quero saber o seguinte, ó. O número 1, ele é maior. Eu vou reaproveitar isso aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, bem aqui eu vou colocar o sinal de ou. E o sinal de ou você pode estar utilizando segurando o Shift e apertando duas vezes aquela barrinha que vai estar entre o Shift e o Z do seu teclado. Então você vai conseguir ter o operador ou. Aqui eu estou perguntando o seguinte, olha, o número 1 aqui vale 20. O número 2 vale 30. O número 2, então aqui, o número 1 que vale 20 é maior
do que o número 2 que vale 30? Não, 20 não é maior do que 30, então essa comparação não é verdade. Então ele vai para a próxima. O número 1, que é 20, é maior do que o número 3? Também não é verdade. Então essa segunda comparação também não atende, as duas são falsas, então o retorno final disso tudo vai ser falso. Ah, só deixa eu ver aqui que eu esqueci aqui. Ah tá, ele colocou um a mais, sendo que não precisa. Então vamos rodar aqui, é falso, tá bom? Por quê? Porque ele precisa que pelo menos uma comparação seja verdadeira. Agora, se eu colocar aqui o seguinte, ó, o número 1 é maior do que 10, aqui já vai ser verdadeiro. Essa segunda comparação não é verdadeira, vai ser falsa, porque o número 1 aqui que vale 20, ele não é maior do que 150. Aqui ele seria falso. Porém, o número 1 que vale 20 é maior do que 10. Então, nesse caso aqui, como ele atendeu pelo menos uma, ele vai ser verdadeiro. Eu vou rodar aqui. Ó, é verdadeiro. Porque no ou, ele precisa que pelo menos uma das comparações seja verdadeira. Eu poderia ter várias aqui, tá? Muito mais, tá? Ó, vou colocar aqui. E eu posso comparar se o número 3, ele é menor, ele é maior do que, sei lá, 1. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ser verdadeiro também, porque esse aqui foi verdadeiro, esse aqui foi falso e esse aqui também foi verdadeiro. Teve dois casos que foi verdadeiro, então já atende. Vamos supor aqui agora que a gente tivesse 200. Então, ó, esse cara seria falso, porque o número 3, que vale 150, não é maior do que 200. Esse aqui também seria falso, porque o número 1, que vale 20, não é maior do que o número 3, que vale 150. Então já temos dois casos de comparação que é falso. Porém, aqui o primeiro, o número 1, que vale 20, ele é maior do que 10. E como pelo menos desses três caras que a gente comparou, um foi verdadeiro, então ele atende o que eu preciso e seria verdadeiro aqui como um todo. Então se eu rodar aqui, ó, é verdadeiro. Então esse é o nosso operador OU. E por último aqui, a gente tem o operador E, que como eu já escrevi aqui, é quando duas ou mais condições sejam verdadeiras. Então eu vou mudar agora o sinal aqui para o E comercial. Segurando o Shift, vai estar na tecla 7, eu aperto aqui duas vezes, tá bom? E vou apertar, acho que eu vou até copiar, acho que fica melhor aqui. Tô com mania de dar Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar aqui, ó. Então tá aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, o número 1, a minha variável número 1 vale 20. Ela é maior do que 10? Com certeza. Aqui é verdadeiro. E, vamos para a próxima. O número 1 é maior do que o número 3? Então estou perguntando se 20 é maior do que 150? Não é. Então aqui já é falso. Já morreu aqui, tá? Mas ele vai comparar também o próximo condicional aqui. E o número 3, que é 150, é maior do que 200? Também não é. Então já tivemos duas comparações aqui que é falsa. Embora tivemos a primeira que é verdadeira, as outras duas são falsas. Então ele precisa que todo esse bloco aqui, toda essa comparação seja verdadeira para poder atender a nossa condicional. Se qualquer coisa aqui no meio for falso, já matou a nossa comparação. Então nesse caso aqui, tá? Se eu rodar, ele vai retornar para mim que é falso. Como está aqui. Agora vamos supor que eu coloque aqui 1, que eu coloque aqui 5. Então, vamos lá. Eu estou perguntando, o número 1, que vale 20, é maior do que 10. É verdadeiro. E o número 1, que vale 20, também é maior do que 5? Também é verdadeiro. E o número 3, é 150, é maior do que 1? É verdadeiro. Então, tudo aqui é verdadeiro. Então, atende o que eu preciso, logo é verdadeiro. Então, esse daqui é o nosso operador E. Todos eles precisam ser verdadeiros para poder atender a nossa condicional, tá bom? Então, sobre os operadores lógicos e operadores de comparação, seria isso, tá? Espero que tenha ficado claro e vamos partir agora para o próximo vídeo. Valeu!